A ressuscitação de um morto. Depois de uma audiência rápida no tribunal, Daniel Amos muda-se para o seu local final, tendo apelado e perdido 3 tentativas anteriores para mudar a sua sentença, o que não surpreende quem tem acompanhado o caso nos últimos 16 meses. Amos foi o responsável pela morte de 11 pessoas, com o maior número de assassinatos no estado em quase 42 anos. Quando solicitado por esclarecimentos, o advogado de Amos preferiu não fazer comentários. Está previsto para receber a injeção letal no dia 27 desse mês, ao vivo com as últimas notícias. Você tá morto, cara, já é. Aí tá ele. Chegou pra ficar, é. Ele matou alguma vovó ultimamente? Eu vou cortar você em pedaços, cara. Eu tenho uma corda pra você, peixinho. Você é só um novato, é isso que você é. Ei, você pode me emprestar a agulha quando terminar, hein, o imbecil? Quer companhia, querido? Eu vou te acompanhar no inverno. Ok, passo para trás. O café da manhã é 7. Não fique muito animado, porque a última refeição é realmente a melhor. Ok. Se precisar de mais alguma coisa, serviço de quarto, sabe, é só avisar. Acha que tem risco de suicídio? Só nos resta torcer. Acomodação de primeira. Isso é tudo, hein? Acho que é melhor do que estar com outras pessoas. Eu esperava estar sozinho. É isso que significa solitária. Sua sentença foi que pararia em teu coração também? Desculpa. Se fosse do meu jeito, eu pediria a eles para fazerem isso à noite, eu juro. Eu sou Daniel. Amos. Talvez você saiba. Você já está aqui o tempo suficiente? Talvez não está. Você pode me ouvir, cara? Ei, amigo. Ei. Olá. Você pode estar brincando comigo. Isso é uma solitária. Me colocaram na cadeia com um surdo. É minha última semana e eu tô aqui com um surdo que eu não consigo conversar. Ótimo, outro falador. Desliga isso aí. Nada legal, amigos.
Ei, Buda! Ei, cara, essa coisa de yoga não vai te ajudar mais. Qual é? Para caras como nós, isso é mais perda de tempo do que fazer flexões. Qual é? No final, o que importa, certo? Cara, eu vou ficar ainda mais louco do que se você não estivesse aqui. Ei, cara, tô falando com você! Tá apagando as luzes. Ei, irmão. Você tá com medo? Eu tô. Ainda nisso, hein? Me deixa adivinhar. Você não dorme. Você não fala. Você está simplesmente aí. Então é assim que vai ser? Sentado aqui, contando as horas, os minutos, os segundos. É uma tortura. Meu coração batendo forte em meus ouvidos é a única maneira de passar o tempo nesse lugar. 60 batidas por minuto. À medida que me aproximo do dia, será como se o tempo estivesse acelerando 60 batidas por minuto. 100, 200, até que finalmente... É isso. O tempo acabou. Ei, amigo, você sabe que horas são? Não que isso importe, mas... Isso importa. Você pode pelo menos olhar para mim? Você pode ao menos fazer isso, amigo? Por favor. Vamos, por favor, cara. Não faça isso, apenas fale comigo. Ei! Qual é? Não estou te pedindo muito. Só fale comigo, por favor. Eu preciso de você. Os seus nomes são bíblicos? Você sabia? Acho que um criminoso como você não saberia disso. O nome Daniel é Deus é meu juiz. Amós significa portador de fardos. É um pouco irônico, não acha? Um homem condenado à prisão e à morte. Quase como se fosse o seu destino. Ah, eu entendi. A meditação ajuda você a esquecer o que vai acontecer, hein? O que posso dizer? O único que conseguiu me alcançar foi o filho de um pregador. Belas tatuagens. Você deve ter passado por algo muito profundo para tatuar isso. Eu as fiz na primeira vez que me prenderam. O que você é? Algum tipo de conhecedor da Bíblia que encontrou Jesus atrás das grades? É meio clichê, não acha? Mas essas tatuagens duram para sempre. Como uma marca que todos deixamos no corpo, não importa o quão estúpida ou feia ela seja. Qual é a sua história? Onde está a sua marca? Você é um pouco jovem para ter acesso em Auschwitz. Não. Esse é o número da minha antiga namorada. Aquele que tem entendimento? Calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é... Código de área 44094441. Não posso ler o resto se você cobrir. Você é engraçado, cara. Sabe, cita a Bíblia como um garoto que conheci. Exceto que ele não sabia nada sobre a Bíblia.
Mas ele podia te contar todos os episódios de Star Trek. Bem, se espera ser teletransportado para longe dos problemas, tenho umas notícias para você, queridão. Sim, eu sei. Qual é o seu nome? As pessoas aqui me chamam de Peixe. Você também é novo. Acho que essa é a última parada para muitos de nós. O meio do caminho do inferno, hein? Bem, isso vai acabar em breve. Pelo menos não precisamos passar 60 anos sentados como algumas pessoas infelizes têm que fazer. Cara, existem 18 estados que não têm pena de morte. E eu posso te dizer que este não era o lugar para cometer um crime. Obrigado, Vossa Eminência. Onde você estava quando eu estava prestes a matar 11 pessoas? No mesmo lugar onde estou agora. Certo. E agora? Dormi durante o café da manhã. Não há muita gente dormindo aqui agora. Uau, uau, uau. Bela adormecida. Finalmente acordou. Sabe quando eu vejo um criminoso dormindo profundamente como eu te vi? Eu sei que ele é culpado. Sabe por quê? Acho que esse lugar dá uma sensação de alívio. Agora, escute. Um homem inocente se ouvir dormindo, revirando a noite toda. E por quê? Porque se pergunta que vão matá-lo por algo que ele não fez. Eu tive tempo de aceitar o que aconteceu comigo. Sério? Eu achei que isso te daria pesadelos. Alguém está esperando para te ver agora. Quem? A única pessoa autorizada a te visitar. Quem, meu advogado? Quem você acha? Seus ovos estão esfriando. Ei. Você quer? Vou passar. Ei, Peixe. Você tem algum encontro para quando você sair? Ainda não. Apenas uma eternidade de espera para ver o que vai acontecer. Sim. Meu tempo no tribunal foi nada menos que uma justiça rápida. Eles me colocaram aqui no corredor da morte. Para minha proteção, é claro. Eles me mantêm seguro até que me matem. É como o episódio dos Três Patetas. Cara, muitas pessoas me querem morto. Por que colocaram você no buraco? Porque acham que sou perigoso. Você é? Sim. Todos na jaula são animais. Te aviso caso precise. Eu não esperava ver você tão cedo. Você tem direito ao meu recurso? Ainda estão esperando para ver se aceitarão. Puxa, caso isso não aconteça, é do seu jeito. É um problema com sua execução que minha firma acha que você precisa saber. O que devo saber? Tomo uma injeção? Vou dormir e nunca mais acordo? Não, não é como sacrificar um cavalo. Pode querer se sentar para isso. Em janeiro de 2011, o Departamento de Justiça do Estado mudaram as drogas que usavam para injeções letais, trocando para tiopental sódico por pentobarbital. Agora, infelizmente, a empresa farmacêutica que fabrica pentobarbital diz aos seus distribuidores para negarem a droga a qualquer prisão dos Estados Unidos para executar a morte de injeção letal. Ao mesmo tempo, o Estado ficou sem essa pentobarbital. O que significa? Significa que a fórmula de injeção que você receberá é uma combinação de midazolam e hidromorfona. Por que eu deveria me preocupar com isso? É importante porque o último cara que mataram com esse coquetel levou 25 minutos para morrer. O efeito no corpo dessa combinação de drogas é controverso e potencialmente cruel. 25 minutos podem ser uma eternidade. O escritório acredita que isso equivale ao experimento humano. É isso que eles vão usar em mim? Até que os tribunais revertam, sim.
E isso não vai acontecer antes da minha hora chegar? Pode levar anos sua revogação. É isso aí. Então você não está aqui para me ajudar. Você só está aqui para me dizer o que esperar quando isso acontecer. Nossa obrigação é informá-lo. Sim, eu preferia que você não me informasse. Pela lei, se tiver algo que precise perguntar ou precise, te ajuda para te ajudar a completar o último testamento ou conselho espiritual, deles tem que permitir. Existe alguma coisa que precise? Você está bem? Sim. É ótimo. Realmente sinto muito por isso. Lhe mantenho informado sobre o apelo. Ei, espere. Você acha que se eu quisesse pesquisar essas informações na internet, eu conseguiria pesquisar aqui? Da internet aqui? Não. Mas às vezes permitem que os presos tenham acesso limitado ao computador para comunicação com família por e-mail. Mas estar online é... Bom, navegar na web é proibido em quase todas as prisões estaduais e federais. Quase? Eles não querem que presos façam atividades ilegais dentro dessas paredes. Olha, eu posso estar morto até sua próxima noite de boliche. Que mal eu poderia causar procurando informações médicas? Vou ver o que eles podem fazer. Que mal pode haver, não é? Mas não posso garantir nada. Está bem? Mas no seu caso, talvez abra uma exceção devido a tudo isso. Por favor, tente. Eu vou. Se conseguir, sabe que eles vão te vigiar. 24/7 será um acesso limitado. Sim, eu entendo. Só estou preocupado com os últimos momentos. Aceitei a minha sentença. É nisso que tudo se resume. Só quero saber como tornar isso mais fácil. Eu entendo. Que Deus lhe tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você. Se Deus tivesse misericórdia de você, você não estaria fora dessas paredes? Eu não acredito em nada disso. De forma alguma. Estou aqui por minha culpa. Sim, você não acha que agora é hora de encontrar Cristo atrás das grades? O que disse antes? Clichê? Bem, você simplesmente vive uma vida de crimes até o momento em que é pego. E então você encontra Jesus para salvar a sua alma? Cara, não posso salvar nada agora. A coisa é para valer agora. De verdade. Não haverá liberdade condicional. O governador me odeia. Não haverá ligações de última hora. Não há ninguém fora dessas paredes defendendo minha vida. Exceto meu advogado nomeado pelo tribunal. Só preciso saber que tudo terminará sem problemas. Você sabe que há muitas garotas que amam presidiários. Pode querer encontrar uma e ver se elas protestam contra a sua sentença. Alguma estranha fora daqui, procurando um homem condenado à morte, precisa mesmo é procurar ajuda. Isso vem de um cara que procura um amigo no corredor da morte. Sabe que muitas pessoas antes de nós resolveram um assunto com suas próprias mãos para evitar sua sentença. Do que você está falando? Eu quero dizer que há mais uma maneira de conseguir ser transportado para fora desse planeta. Cara, eu não vou me enforcar. É isso que você quer dizer? Não estou dizendo que você deveria. Eu não sou assim. Não. Você tem medo de ir para o inferno se cometer suicídio. Se você acredita no inferno, deve acreditar no céu, né? Se acredita no céu, deve acreditar em Deus, não é? Eu não acredito em nada. Acredita em você. Vamos, cara, não fique triste. Sabia que existem estados onde ocorrem enforcamentos? Pelotões de fuzilamento, câmeras de gás, ainda homens indo para a cadeira elétrica. Eu diria que um coquetel no braço é bem mais fácil. Eu desperdicei minha vida. Cara, desperdiçar a sua vida, isso pressupõe que você está aqui por algum propósito maior. Há pessoas que acreditam que temos sorte de estar aqui. O fato de você ter nascido com um batimento cardíaco é um milagre. A ciência nos ensina que todo ser vivo nesta Terra só está aqui por um motivo altamente improvável de um conjunto de coincidências e acidentes. Não fui colocado neste planeta para morrer na prisão.
colocado nesse planeta. Isso assume que há um poder maior. Não, o pensamento mais predominante hoje é do acaso. Uma série de anomalias cósmicas que criaram a vida, que criaram um homem. Diz o cara que usa o símbolo de um homem que pregava o oposto. Eu disse antes que você deve ter feito algo muito profundo com você para fazer aquela tatuagem. Você deve ter passado por algo muito pior para encontrar isso. Você já me leu como um livro, não é, amigo? Ei, superestrela. Em frente ao centro. O seu porta-voz me convenceu a deixar você usar a internet aqui. Quem é você? Diretor Dallas. É o meu castelo onde você mora. Terá permissão para uma recarga de bateria por dia. Faça valer. Obrigado. Por quê? Verifiquei o seu registro. Já vi homens muito mais sinistros saírem quando tinham cumprido pena, razão pela qual voltaram à sociedade. Foi o seu veredito. Você não vai. Você sabe que estou esperando um recurso, não é? Todos esses anos nunca vi alguém escapar da sentença de morte. Dory. Por um milagre. Eu acho que um pouco de distração tornará a sua semana menos cansativa. Estará limitado aos links que acessar. Serão monitoradas todas as pesquisas feitas através do computador principal na sala do guarda. Então, Superstar, comporte-se. Meus rapazes não precisam de mais distrações. Busque-o. E encontrarás. Ei, superestrela. O que você poderia encontrar nessa coisa para ajudá-lo a atravessar sem incidentes? Não sei. Talvez se eu estiver com o estômago vazio ou algo assim, será mais rápido. Não sei, por isso estou pesquisando. Só quero ver o que o último cara fez e fazer o oposto. Espere, o que você quis dizer quando disse atravessar? Se você não é um crente, por onde você atravessaria? É apenas uma expressão. Você realmente acha que estamos todos aqui por acidente? Bem, o que você acha? Se existe um Deus, ou mesmo um filho de Deus, por que tantas coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que ele permitiria que seu filho fosse executado, tendo todo o poder do mundo, exceto a vontade de exercê-lo? Quais eram os nomes dos medicamentos usados para a injeção letal? Não me pergunte. Você é quem tem a capacidade de encontrar a verdade. Aposto $10 que ele vai digitar como fugir da prisão nos primeiros 2 minutos. Eu aceito, é? Ok. Então separa a grana. Acesso negado. Tá desperdiçando seu tempo. Essa conexão está bloqueando o que eu estou tentando pesquisar. Cara, se leva 6 minutos para morrer ou 6 horas, no final o que isso realmente importa? Quando você existe nessa terra, a morte não existe. Quando a morte existe, você não existe. Qual? Pra que serve se eu não posso usar essa maldita coisa? Não consigo imaginar por que não iriam querer que um assassino condenado tenha acesso a coisas que matam pessoas. O que você disse? Ah, nada importante. Não precisa se preocupar. O que isso importa? Diga-me uma coisa em sua vida que melhorou por você ter se preocupado com ela. Você tem tanta certeza de que não há nada depois dessa vida, não é? Você vê evidências do contrário? Sim, estou olhando pra você. Você deve ter acreditado na vida eterna em algum momento. Isso foi
Antes de eu perceber que o mito Jesus Cristo é baseado em Hércules. Hércules? Ou mais especificamente, Dionísio Adonis. Quem? São todas figuras divinas da mitologia grega. Todos eles são anteriores a Jesus de Nazaré, todos têm uma história de ressurreição e todos eles morreram com uma dor terrível, cara. Eu não tinha ouvido isso antes. É apenas uma velha história repetida passada desde os tempos antigos. De novo e de novo. Se todo mundo sabe disso, então por que não é de conhecimento comum? Porque a maioria das pessoas só ouve o que quer ouvir. Eu já fui como você, procurando respostas. Mas agora eu sei a verdade. A verdade é que você é só um cara no corredor da morte, cujo pai pregador impôs a fé em você. Não te ajudou muito, não é? Ei! Se você não confia na minha palavra, procure você mesmo, Einstein. Tenho certeza que a Bíblia e a mitologia grega não serão bloqueadas para um panaca que em breve será colocado para dormir. É isso. Ou voltar para olhar para uma página em branco ou para uma parede em branco. Por que eu deveria me importar? Depende. Você quer acreditar que isso é o fim? Quando você morrer? Ou você quer acreditar em algo fantástico? Esta bela salvação eterna. E tudo o que precisa fazer é ficar de joelhos e pedir perdão. Perdão. Não sei. Não, eu não. Achei que eles não deixavam criminosos entrar no céu. Bem, sempre existe o ladrão arrependido. Você disse alguma coisa? Sua teoria estava errada. Que teoria? Da mitologia grega. Não poderia ter servido de inspiração para a ressurreição de Jesus. E por que isso? Deuses gregos como Adonis existiu muito antes da época de Jesus. Sim, mas se eu estou lendo corretamente, existe apenas 4 relatos que Adonis ressuscitou dos mortos. A mais antiga data do século II depois de Cristo. Parece que você entendeu ao contrário. Por que você não procura antes? Sim, eu já procurei. Diz aqui, a evidência mais antiga não é encontrada até o século III depois de Cristo. Bem, então Osíris como religião é bem antes do cristianismo. Mas não há ressurreição nessa história. Isso porque você está apenas fazendo referências ao material escrito. Antes de escrever, tínhamos imagens encontradas em relevos e cerâmicas antigas. Todas essas histórias foram passadas de boca em boca. Sim, mas não há evidência de que um Deus ressuscitado influenciou a história de Jesus antes do 2º século. Isso foi algumas centenas de anos depois. O que você está lendo está errado. Se a história de Cristo fosse verdadeira, todos nós não a reconheceriam? Ei, não atire no mensageiro. Não há cachorro de 3 cabeças nessa luta. Por que há tanto na internet e tão pouco é verdade? Toda teoria é uma distração. É como Santo Sudário de Turim. Apenas mais uma relíquia antiga usada para apoiar uma crença. Tem certeza de que as informações que fizeram você se perder estão corretas? Talvez o que você acredita esteja errado. Não foi isso que descobri. Sobre a história, foi o que aconteceu comigo que me tornou quem eu sou hoje. O que aconteceu? Onde tudo começou a dar errado?
Acordei um dia e vi o mundo como ele realmente era. Foi o que aconteceu. Veja o mundo hoje em dia. Se sustenta em uma mentira, contada após a outra. Sim, se a verdade e a honestidade fossem fáceis, algum de nós estaria aqui? Quem se importa, afinal? É engraçado, não é? Algo tão pequeno, como um passarinho velho. Basta bater as asas e voar para fora daqui. Sim. O que eu não daria pra ter asas, cara? Ontem à noite estava falando dormindo. Não percebeu, man? Acho que estou só revivendo meu passado. Só como arrependimento para mim. O que aconteceu lá fora? Vamos. Eu fui ganancioso. Sim, eu não era um perdedor completo. Cara, eu tinha um emprego. Eu trabalhava em uma casa de repouso. Sabe, eu estava esfregando o chão e trocando lençóis. Vendo pessoas chegando ao fim de seus dias. Eles não me pagavam muito, mas era legal. Empregos geralmente não pagam muito. Você não sabe quantas vezes eu vi pessoas entrarem lá apenas para morrer e deixar para trás as coisas que amavam. Eles tinham alianças de casamento, relógios de aposentadoria e dinheiro. Não pegou dinheiro dessas pobres pessoas, pegou? Não era como se alguém fosse sentir falta. E o verdadeiro crime teria sido deixá-los lá, certo? Sim. Ah. Cara, não me olha assim. Não é como se eu tivesse roubado medicamentos. Eu poderia roubá-los e vendê-los, mas não fiz. Eu sabia que precisavam deles para viver, então não sou um maníaco. Cara, eles colocaram você no corredor da morte por roubar anéis e relógios. Eles me colocaram por tirar vidas. Comecei um incêndio para distrair o guarda. Então eu teria 4 ou 5 minutos para entrar e sair. O fogo ficou fora de controle. Antes que eu percebesse, o lugar explodiu como uma caixa de dinamite. Todos ficaram completamente sobrecarregados. Eles não conseguiram tirar todo mundo a tempo, então. 11 pessoas morreram. Três por causa da fumaça e o resto queimaram. Mas eu consegui o ouro. Veja, é por isso que eu digo, cara, não há ninguém fora deste muro lutando por mim. Parece que foi um acidente. Foi condenado por isso? Entrei em pânico. Eu corri. Podia ter ajudado algumas pessoas. Eu poderia ter entrado e salvado algumas vidas. Mas eu não ajudei. Eu nunca vou mudar isso.
O que você acha que aquele guarda faria se eu começasse a escalar essa cerca? Acho que ele tiraria a culpa de você. Uma bala de cada vez! Não vai fazer isso, né? Não, isso seria tão estúpido quanto o que eu fiz para entrar aqui. Não, acho que ainda há algo que eu preciso fazer antes que isso tudo acabe. Ah, é? Tipo o quê? Eu não sei, cara. Não sei. O tempo acabou. Ei, aquela coisa sobre o Sudário de Turim, eu pesquisei. Eu acho que é real. Essa coisa, né? O suposto manto funerário de Jesus. Sim. Apenas mais uma coisa para dar esperança às pessoas. Eles declararam que isso foi uma falsificação medieval. Disseram que algum artista pintou isso. Na verdade, eles não fizeram isso. Nos anos 70 eles testaram. Eles disseram que não havia sinais de tinta, corante ou pigmento. Apenas uma imagem esmaecida ligeiramente nas fibras superiores. Dizem que até hoje não sabe como foi parar lá. Disse que não há tinta? Não, apenas sangue. Sangue humano masculino. Havia pessoas datando isso com carbono nos anos 80. Disseram que não tinha mais de 700 anos. Isso faz com que seja falso. Diz aqui que fizeram o teste de carbono no canto externo. Foi um reparo medieval entrelaçado na borda. Os especialistas dizem que foi esse retalho que analisaram. Especialistas não podem confiar na opinião de alguém. Esse é o objetivo do qual muitas pessoas colocam suas crenças religiosas. Cara, vou precisar de alguns dados científicos antes de acreditar que é o mais antigo. Ou que é real. Sim, olhe isso. O manuscrito de oração húngaro. Espere, húngaro o quê? Essa é uma imagem de como Jesus estava no sudário. E? Veja essas fotos. O da direita é o verdadeiro sudário. E o da esquerda é um desenho. E os buracos combinam. Quem desenhou isso deve ter visto o verdadeiro sudário de Turim. E? Essas marcas são buracos no verdadeiro sudário. Essa é uma imagem do verdadeiro sudário de Turim. Cara, onde você quer chegar? Onde eu quero chegar é que o manuscrito da oração é de 1191. É muito mais antigo que a datação por carbono. Ok, então a datação estava um pouco fora. Olha isso. No Evangelho havia 2 itens ligados à sua morte. O sudário e o pano facial, em que envolveram seu rosto depois que ele foi descido da cruz. Eu fico aqui. Chamam-lhe sudário de Oviedo. Você pode ver que é muito mais ensanguentado. E o que isso tem a ver com o sudário? Quando você os sobrepõe, eles se alinham como impressões digitais, cara. Os padrões de sangue no sudário e no tecido combinam. Ambos estavam no mesmo rosto, ao mesmo tempo. Esse pano foi encontrado em Oviedo, na Espanha, no ano 616. Isso prova que a datação de carbono estava errada. A ciência estava errada. Cara, isso não prova nada. Isso ainda é 600 anos depois que o homem supostamente morreu. Então tem mais uma última coisa. O pano de Turim, Itália, e o de Oviedo, Espanha, ambos contêm vestígios de pólen em suas fibras, que são de uma planta exclusiva de Israel, e fica aproximadamente 80 quilômetros de Jerusalém. Isso não significa que seja um fato. Isso não associa isso à crucificação de Cristo. Poderia ser o sudário de qualquer um. As pessoas não guardam seus sudários. E as marcas do flagelo? O sangue na testa, nas mãos e nos pés? A ferida na lateral? Isso é exclusivo da paixão. Se eu tivesse uma prova da minha inocência tão forte como essa, eu não estaria na prisão agora. Bem, o júri ainda não decidiu sobre isso. Você não acha nada disso interessante? O quê? Que os ateus continuam argumentando que este homem, que inspirou uma religião de mais de 2 bilhões de pessoas, é falso. E quanto mais eu pesquiso sobre ele, mais evidências encontro de que ele é real. Você está encontrando Jesus atrás das grades? Eu te disse! Não, não é bem assim, mas ocupa minha mente. Caso contrário, eu estaria sentado aqui olhando para você, esperando para morrer. Então vou te dar algo para fazer. Sherlock, já que você é muito bom em encontrar datas.
Por que você não me conta por que demorou tanto para alguém escrever sobre Jesus? As primeiras estimativas disseram que já tinham passado meio século. Isso não parece um pouco estranho para você? Quão confiável poderia ser essa história? Relaxa, amigo. Eu não quero discutir com você. Talvez você devesse fazer o yoga e relaxar. Ok, Superestrela. O que é isso? Não fique animado. Ele está aqui para medir sua pressão arterial e temperatura. Cada preso no corredor da morte está aos cuidados dele. Essa é uma prova de que está vivo. Primeiro você tem que provar que eu tô morto. Braço direito, por favor. Você é médico? Trabalho aqui para minha residência médica eletiva. Vai ser você que... Tô te fazendo uma pergunta. Vai ser você? Receio que não. Vira, por favor. Então quem fará isso? Em alguns estados, os guardas fazem. Em outros, é serviço do preso. Você deve estar brincando. Eles não têm um médico que faz isso? Médicos são sujeitos à censura. Então, alguns estados treinam presidiários ou guardas para fazerem isso. Você tem sorte. Não tem marca de agulha, então vai ser fácil em achar uma veia. Devo me preocupar com quanto tempo levará para morrer? Se tivesse se preocupar com algo, seria em acordar durante o processo. O que você está dizendo? Diretor? É sério? Ele está dizendo a verdade? Você pode acordar? Isso pode acontecer? Diretor! Eu posso acordar? Diretor! Ei, cara, tô falando com você! Diretor! O que farão com o meu corpo depois que eu morrer? Diretor! Diretor! Homem acordado durante a execução. Isso foi brutal. Para! E seu corpo vai acabar em algum cemitério estadual, em algum lugar. O quê? É isso. Ou suas cinzas serão espalhadas entre as ervinhas daninhas no fundo sem cerimônia. Cala a boca! Não tô falando com você agora! Você queria saber? Ah, você queria saber. Eu não queria saber por você. Não, você só queria ouvir que tudo ficaria bem. Eu não sei o que eu quero ouvir. Eu vou te dizer o que você quer ouvir. Você quer ouvir que depois de morrer, será uma louça limpa. Vai se tornar o espírito que deveria ser, certo? A maioria das pessoas hoje aceita que não há nada depois disso. Céu, paraíso, como quiser chamá-lo. Está sendo desacreditado como invenção feita pelo homem para manter as pessoas no caminho certo. Por favor. Quero dizer, se as pessoas não morressem de medo de ir para o inferno, todo mundo estaria na prisão, certo? Já chega! Não é chega. mesmo? Vamos lá, cara, já chega disso, ora. Você sabe que estava errado, né? Você disse que a vida de Jesus começou a ser registrada muito mais tarde. De novo, não. Não foi tão tarde como pensa. Os estudiosos dizem que as histórias apareceram... Não, sem histórias. Nada de evangelhos. Sim, isso. Eles disseram que a crença popular é que foram escritas décadas depois. Tipo, 40 ou 60 anos depois. Por esse cara chamado Marcos, por exemplo. Mas parece que ele estava apenas repetindo o que ele ouviu desses outros caras. Caras como o Paulo. E Paulo começou a pregar sobre Cristo cerca de 25 anos após a cruz. Apenas 25 anos? Apenas um quarto de século depois? E parece que ele aprendeu desses outros caras. Pedro, João, Tiago. João, Tiago, essas histórias mudam a cada história. Sabe Deus de onde veio isso? Pelo que sabemos, isso poderia ser sobre o rei Tute. Não, Paulo pregou. Ele disse, eu te dou o que eles me deram. O que significa? Significa que ele ouviu essas palavras diretamente desses outros caras. Caras não. Apóstolos. Esses caras foram um relato em primeira mão de Jesus. Eles o conheciam. Eles ouviram ressuscitar dos mortos. Dizem que esse cara, Tiago, ele deveria ser irmão de Jesus. E eu não sabia que ele tinha um irmão. Ele tinha irmãos e irmãs. Sim, é incrível. Eu nunca tinha ouvido essas coisas em detalhes.
Eles dizem que agora podem remontar 1 ou 2 anos após a cruz. Isso é incrível. São cerca de 2000 anos. É uma loucura. Sim, mas o que eles estão falando é de um mundo paranormal. Milagres, morte, ressurreição. Parece uma história em quadrinhos antiga. Uma criança que nasceu de uma virgem. Vamos. Você acredita em Alexandre o Grande? Claro, ele era um homem de verdade. Ninguém contesta isso. Os primeiros relatos que temos de Alexandre dizem que ele nasceu de uma mãe virgem e tinha um deus grego como pai. E não ouvimos essas histórias até 300 ou 450 anos após a sua morte. Então, por que é certo acreditar em um e não no outro? Eu sei o que está fazendo. Eu vejo, está tudo claro. Você sabe que para evitar o seu destino, você tem que acreditar em um milagre. Sabe que esta é a única maneira de sair dessa situação, acreditando em um milagre. Certo? Outras pessoas acreditam em milagre, porque eu não posso. Que droga. Por quê? Você é inteligente. No fundo, sabe que é tudo uma invenção, certo? Andar sobre as águas, ressuscitar os mortos, fazer o cego ver. Água em vinho. Ele é o Harry Potter do seu tempo, certo? Você quer dizer muito cínico. Dá no mesmo, um ou outro. Você apenas acredita na verdade. Acredita em contos de fadas que não adianta de nada, garanto. Tá aguentando aí? Não, não estou aguentando aqui. Entendeu o que eu disse? Vejo que está com o laptop. Sim. Obrigado por isso. Ajuda a encontrar a paz. Definitivamente está abrindo minha mente. Você tem boas notícias? Veremos. Amanhã encontrarei o juiz e esperamos que ele veja do nosso jeito e conseguiremos o apelo. Isso é bom, não é? É. O quê? Tem um escritor que quer entrevistá-lo. Ele quer uma história de alguém que está vivendo os últimos dias. Ele precisa da minha permissão para isso? Em parte sim, mas eles também gostariam de entrevistar a mim para uma perspectiva legal. Eu não disse nada até eu e você. Em outras palavras, você quer aparecer no jornal? Não custaria nada expandir a marca. Um pouco de publicidade nunca é demais, não é? Gentil da sua parte perguntar primeiro. Quem sabe um dia faça um livro sobre isso. Sim, com certeza. Comprarei um exemplar. Você vai partir? Vai coletar royalties pela sua morte? Sim. E os sucessos continuarão vindo. Ok, eu tenho que ir. Olha, da próxima que aparecer aqui, espero ter boas notícias sobre o recurso final, tá bom? O típico parasita. É irônico, não é? Você tem que morrer para ser tema de um livro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes do incêndio, já tinha sido um bom ladrão? Cara, eu não poderia roubar o coração da minha mãe. Nada é de graça. Algumas coisas são. Se você souber onde procurar. Esse é o truque, não é? Saber onde procurar. Ah, que pena. É o que disse?
Nada. Nada. Ei, você está acordado? Preciso te perguntar uma coisa. É melhor que seja algo bom. Você diz que não há vida depois deste mundo, não é? Isso é o que dizem as massas. Mas você não pode provar isso, né? Você sabia que há pessoas que já tiveram lá? Eles viram isso. Você encontrou experiências de quase morte. Muito do que eles descrevem corresponde ao que li aqui na Bíblia. Eles também não podem provar isso. Aí que está. E por que, no estudo de centenas de casos de quase morte, metade deles se via fora de seus corpos? Pouco antes de chegar à porta do céu. Apenas para retornar antes de ir por além. Não faz sentido. As pessoas que usam drogas tiveram a mesma experiência. Tenho certeza que eles acharam também que era mágico. E quanto aos casos comprovados em que pessoas morreram na sala de cirurgia? Apenas para voltar e descrever coisas que eles não poderiam saber. Ou aqueles cegos de nascença, que quando morreram tiveram visões de coisas que não poderiam ter visto. Livros, meu amigo. Livros. Assim como o dinheiro que seu advogado ganhar com sua maravilhosa história. As pessoas escreverão qualquer coisa em um livro. Se acharem que alguns tolos estarão dispostos a comprá-lo. Eu posso acreditar nisso, mas para entrar nesse clube do livro, você tem que morrer e voltar. É um clube bastante exclusivo. Você já pensou que tudo isso pode vir de uma mente perturbada? Por que você continua fazendo isso? Cada vez que eu levanto uma possibilidade de esperança, você tem que me arrastar pro fundo novamente. Olha, só porque você perdeu sua fé, não significa que está certo. E se houver algo em tudo isso? E se não houver? Os tempos mudaram. As pessoas estão perdendo sua religião, espiritualidade. Qual é a diferença? Se você acredita que Deus mantém você em um padrão mais elevado, como expresso na Bíblia, bem, então você é religioso. Mas se você acha que essas regras atrapalham sua vida, então você poderia ser espiritual. Então você poderia orar para uma vaca em vez de um homem invisível no céu. E essa diferença é a razão pela qual as pessoas se afastam de Deus. Eu pensei que ninguém tivesse uma resposta neste momento, então nunca seria resolvido. Então, por que questionar isso? Isso torna agnóstico. Você não sabe em quem acreditar. Sim, mas agora, olhando através dos olhos de um homem morto, eu não sei em que acreditar. Tome uma decisão. Você sabe a diferença entre realidade e ficção. Não quero ver ninguém na internet influenciar a sua opinião, a menos que você possa provar isso para si mesmo. Por que você se importa? Porque eu passei por isso. Eu sei o que é acreditar em algo, ter esperança. Acreditar que as pessoas ao seu redor são verdadeiras e justas. Só para elas decepcioná-lo e te jogarem para baixo de novo e de novo. Essa prisão tá cheia disso. Tá ok pra entrevista? Sim. Você quer que eu fique? Não, tá tudo bem, obrigada. Não chegue muito perto. Se precisar de qualquer coisa. Estou do outro lado da porta.
Eles não disseram que seria uma mulher. Isso é um problema pra você? Não. Só não vejo uma há algum tempo. O que você gostaria de saber? Você parece mais saudável do que eu esperava. Eles cuidam bem de você aqui? Não é melhor que a prisão estadual. Bom, isso é ruim ou bom? Não é bom? Nem ruim. Como é a comida? Como seria de se esperar. Mas você não veio me fazer perguntas para as quais você já sabe as respostas. Então vá em frente. Tá bom. Como se sente sabendo que está sentenciado à morte? Há uma chance de que não seja. Estou aguardando um recurso. Então você acha que não merece a sua sentença? Eu não causei sofrimento por querer fazer isso. Simplesmente aconteceu assim. Simplesmente aconteceu. Deveria contar às pessoas que queimaram em suas camas que isso simplesmente aconteceu. Olha, no meu julgamento, eu disse que sentia muito. E estava falando sério. E isso faz com que isso seja melhor? Que tipo de entrevista é essa? Você é mau ou é doente mental? O mal é uma escolha. A doença é ausência de escolha. Eu não sou nenhum dos dois. Você faz ideia do dano que você causou a essas famílias? Se tiver alguma pergunta sobre a vida atrás das grades, pergunte. Ok. Como se sente sabendo que as pessoas vão gostar de te ver morrer? Acho que isso trará algum consolo para algumas pessoas. Consolo? E isso deveria fazê-los se sentir bem? Não foi isso que eu disse. Mas, se eu morrer, talvez isso ajude a aliviar a dor que eu causei. Sabe, 2014 foi o pior ano para a pena capital por injeção letal. O quê? Prisioneiros morreram terrivelmente. Ouvi falar de um cara que demorou 25 minutos para morrer. 25 minutos? No Arizona, teve um cara que durou umas 13 horas e 57 a 16 horas e 39 minutos. Ele estava com falta de ar, como um peixe fora d'água, mais de 600 vezes antes de seu coração parar. E esse cara de Oklahoma, ele disse que todo o seu corpo estava queimando, ele estava gritando. Sim, corpo queimando, sim, eu sei. E tinha um outro cara, que quando colocaram seu catéter intravenoso, e eles o empurraram com tanta força que lhe atravessou a veia e chegou à virilha. E eles injetaram nos tecidos moles em vez de na corrente sanguínea. Os guardas tentaram detê-lo, mas não conseguiram, e ele se contorceu em agonia por horas. Por que você está me contando essa história? Porque minha avó foi uma de suas vítimas. E eu só quero que você queime no inferno. Saia daqui! Saia daqui! Guardas! Vai embora, guardas! Tira ela de lá. Vamos agora. Guardas! Inferno. Guardas, venham tirar Morra ela! lentamente. Guardas! Morra. Isso não é uma muito entrevista! lentamente. Ela não é uma repórter! Você não é humano. Tira ela! Ela é uma louca! Você é um monstro. Tira ela daqui! Você vai sofrer tanto, seu animal nojento. Eu quero que você saiba disso. Eu só quero que você sofra muito. Como eu te disse, as pessoas vacilam e decepcionam. De novo e de novo.
Abra, você está se enforcando! Não, no meu turno! Seu idiota! Eu te peguei. Por que faria algo assim, cara? Você sabe por quê? Se cada um de vocês aqui colocasse uma corda no pescoço, iríamos ficar sem trabalho. É tudo sobre você, não é? Só porque arruinou sua vida não significa que eu quero que arruine a minha. Se eu pegar você de novo tentando algo assim, eu vou... Já chega. Vamos. O que está fazendo? Daniel, sabe que nunca seria a saída certa. Sabe por que eu sei disso? Nos últimos dias eu tenho visto a mesma coisa que você tem visto. Eu tenho aprendido tudo que tenho aprendido. Agora, sabe, não pode se concentrar nisso. Não nisso. Tem que pensar no que vem a seguir. É melhor. Aqui. Durma um pouco. Fecha às 6. Está ansioso assim para ter uma experiência de quase morte? Eu não estava nem perto. Bem, acho que essa é uma maneira de procurar por Deus. Pensei que você tivesse dito que ele não existia. Eu disse procurar, não encontrar. Ele está de volta. Como o universo foi criado? Ei, por que você está tão alegrinho sentado aí? Só vendo umas coisas. Que coisas? Sobre coisas que cientistas não querem que saibamos a respeito. Aqui vamos nós outra vez. Sabe que a ciência é definida como o conhecimento sistemático do mundo material físico, obtido através de observação e experimentação. Observação. Observar. Observação de quê? Estava lendo sobre a seleção natural. Darwin. O homem com todas as respostas. É interessante. Sabe que eles chamam isso de teoria da evolução? E não o fato da evolução. Ah, não me diga que você não acredita na evolução porque você leu a opinião de alguém que diz que o mundo começou há 10.000 anos. Não, de jeito nenhum. Mas pela mesma razão pela qual você não acredita na evolução. Porque alguma série de comédia cativante sobre o Big Bang explica no início de cada programa. Só acho estranho que, na escola, isso é ensinado como um fato absoluto. Mas cada vez mais cientistas têm problemas com isso. O próprio Darwin teve problemas com a sua própria conclusão. O quê?
Todo homem pensante aceita que a vida começou de uma única célula. E então ramificou-se como uma árvore para se tornar todos os animais nascidos que vemos hoje. Nem todos. Não me diga que você não acredita na evolução. Alguns peixes perdem a visão ao se adaptarem a uma caverna tão escura que eles não precisam ver. Claro. Mas para inúmeras espécies evoluírem amplamente sem um ancestral comum, isso é algo completamente diferente. Você sabe dessa explosão cambriana? Por favor, me fale a respeito. De acordo com Darwin, todas as diferentes formas de vida surgiram ao evoluir de um ancestral comum. Isso é o que acabamos de discutir. O problema que Darwin encontrou com a explosão cambriana é que todas as espécies diferentes e importantes nos modos de vida apareceram da noite para o dia em termos evolutivos. Não há registro fóssil que mostre que eles descendem de um ancestral imediato. Então, um computador faz de você um intelectual agora? Olha, para a teoria de Darwin funcionar, seria necessário novas formas para evoluírem em pequenas mudanças graduais durante longos períodos de tempo. Ouça isso. Se pudesse ser comprovado que existe qualquer organismo complexo que não poderia ter sido formado por numerosas, sucessivas e ligeiras modificações, minha teoria desmoronaria completamente. E essas são as palavras de Darwin, cara. Um século depois de ter escrito isso, ainda não há evidências observáveis de que uma verdadeira evolução tenha ocorrido. Se você começar a falar sobre design inteligente, eu vou embora daqui. Darwin sabia da lacuna. Ele esperava que eventualmente os fósseis aparecessem para provar que ele estava certo. E? Isso nunca aconteceu. Talvez essas formas de vida sejam moles ou pequenas para serem fossilizadas. E por que temos fósseis de embriões de esponjas pré-cambrianas? Cara, elas são macias, são pequenas. Eu não sei! Eu não sou geólogo! Nem eu! Mas é interessante que a ciência tenha encontrado uma lacuna na evolução. E você não ouvirá sobre isso nas aulas de ciência. Você não precisa procurar pelo elo perdido, ele está bem na minha frente. Não estou aqui por causa de algum processo não direcionado. Estou começando a pensar que estamos aqui por algum motivo. Sim. Estamos na cadeia por causa da seleção natural. A injeção letal impede que nossos descendentes façam o mesmo. Viu como funciona? Mas as duas formas de vida dominantes neste planeta, as plantas e os animais, as plantas estão aqui para oferecer alimento e oxigênio ao homem inteligente. Mas o homem inteligente não oferece nenhum benefício a essas plantas. É como se tivesse sido projetado dessa forma. Você está exagerando! Explique isso para mim. Como você obtém vida da não-vida? Como você pode fazer algo do nada? Eu não sei! Talvez um raio tenha atingido montes de poeira e algum gás e bam, temos vida! Cara, tudo o que sabemos sobre biologia, química e física, não podemos replicar isso ou provar. Não conseguimos nem explicar a diversidade entre você e o vírus Ebola, entre um cacto e uma borboleta. Então, como tudo isso aconteceu de uma centelha de vida, Dr. Frankenstein? Por que não temos reprodução interespécies? Jacarés e crocodilos não podem, humanos e macacos não podem. Leões e tigres podem, cavalos e burros também. Eles compartilham o mesmo gênero. Mas quando o fazem, seus descendentes são estéreis. Me diga que isso não é intencional. Se tudo é apenas evolução, onde tudo começou? Se é só a vida tentando melhorar as coisas por necessidade, então... por que temos pensamento livre ou capacidade de amar? Que instinto de sobrevivência nos levou a apreciar Da Vinci ou Mozart? Que necessidade nos obrigou a melhorar e evoluir e a perguntar-nos: por que estamos aqui? Não há razão. A menos que alguém nos colocou aqui para questionar. Se o nosso DNA é codificado como um computador, então quem é o programador?
Eu lamento. Há algo que possa fazer? Lamento. Espere. Você estará lá? Gostaria que eu estivesse. Sim. O senhor fez o melhor que pôde por mim, então. Seria bom ter alguém ao meu lado. Eu estarei. De qualquer forma, era um tiro no escuro. E agora? Agora eu oro. Pensei que tínhamos conversado sobre isso. Achei que você aceitasse que não há ninguém para quem orar. Foi isso que você decidiu. Eu não acho que isso seja verdade. Você disse algo sobre estarmos aqui por causa de uma série de anomalias cósmicas que criou a vida e fez o homem. Sim. Você já viu Deus? Não. Mas você também não pode ver o ar. Mas quando o vento sopra sobre as folhas, você sabe que ele está lá. Então talvez os mistérios do universo sejam assim? Só as impressões digitais de Deus? Escondidas à vista de todos. Essa é a sua prova? Foi isso que você concluiu, hã? Qual é a sua prova de que não existe? Porque algumas pessoas encontram religião em um livro didático em vez de na Bíblia. Bem, está me dizendo que os cientistas não são inteligentes? Porque há pessoas sábias na televisão que conhecem os cosmos, que poderiam desafiá-lo nisso. Há uma diferença entre ser inteligente e ser sábio. Um homem inteligente sabe que tomate é uma fruta, mas um homem sábio sabe que não se pode colocar tomates em uma salada de frutas. Eu sei que cada átomo do meu corpo é feito de estrelas. Todo mundo sabe disso. Esse é o fim da história. Eu não disse que não são, mas quem criou as estrelas? Veja, se você colocar tudo nas mãos de cientistas ateus famosos, então deixe-me perguntar uma coisa. Existem 100 bilhões de galáxias por aí. Incontáveis planetas e estrelas. Da próxima vez que estiver no quintal, quero que você pegue um punhado de terra. Pergunte a si mesmo, de onde veio toda essa matéria? Pense em todos os gases, em toda a poeira. Imagine, a água, apenas em nosso próprio planeta. O poder do nosso Sol, olha, em um segundo, ele produz mais energia que nos mantém vivos do que a humanidade sequer já produziu. E na própria Via Láctea, existem estrelas que são 1500 vezes o raio do nosso Sol. Então, de onde veio tudo isso? O Big Bang. 13 bilhões de anos atrás. Ok, mas vou dizer de novo. Algo não surge do nada. O que causou o Big Bang? Se o universo não existisse, então, não tinha nenhuma razão para existir. E? Então, para que exista, algo tinha que causar a sua existência. O que fez com que ele existisse? Se há uma boa razão para o Big Bang, então quem foi que causou isso? Não sei, talvez o universo criou a si mesmo. Isso não é ciência observável. Olha, sabemos que o universo está se expandindo, que as galáxias estão se movendo, que a Terra gira em torno do Sol, que a Lua está viajando ao redor da Terra. Nada se move sem uma razão. Então, qual era o objeto imóvel que colocou tudo em movimento? Você tem lido Tomás de Aquino, não é? Se há algo causado, tem que ser causado por outra coisa. Essa é a sua ciência. Você está me dando dor de cabeça, cara.
É engraçado, né? Quando se trata de questões importantes, é preciso tanta fé para acreditar em um Darwin ou um Big Bang quanto para acreditar num Criador. Ora, ora, ora. Você não tem sorte? Afinal, você encontrou Deus na prisão, não é? Parece ser a resposta observável mais óbvia para todas essas perguntas. Mas você não ouvirá nada disso na escola pública. Mas pode acabar ouvindo na prisão. Então é isso. Você tomou sua decisão. Sim! Encontrei tantos buracos nas teorias dos não crentes que não tenho outra opção senão acreditar em Deus. Bem. O relógio está quase acabando. O tempo nessa terra não é eterno. Quem dera pudesse ver. Você tem razão. Mas agora eu acredito que no final dos tempos, quando toda a energia do universo científico for extinta, como deve acontecer com todo ser vivo, quando a última estrela desaparecer e a luz se apagar para sempre, será então que as vozes ressoantes de todos os seres vivos que já existiram farão a pergunta: para que foi tudo isso? Por que algo tão grandioso existiu apenas para desaparecer como um pensamento que se esvai? E qual será a resposta? Para o homem cuja alma acredita na ciência, não haverá resposta. Mas para o homem de fé, ele já sabe. A comida que pediu. Meu último jantar. Sabe, a maioria pede algo especial para a última refeição. Eu não sou diferente. Pega o copo. Achei que combinaria com a sua última ceia. Mantenha segredo. Obrigado. Você quer um pouco? Hoje é o dia. Hoje é o dia dos dias. Tá com medo? Não tanto quanto antes. Eu quero te agradecer. Por quê? Você sabe por quê? Abre às 6. Como foi a refeição? Você tem que usar isso.
Você tá bem? Sim, eu estou bem. Temos um conselheiro espiritual local. Quer falar com ele? Não. Acho que encontrei o que procurava. Graças ao peixe. Está na hora. Está quase na hora. O quê? Esse é o seu rosto? Apenas o rosto que você precisava ver. Por que você não me contou? Por que me desafiar em tudo? Porque ninguém poderia forçá-lo a fazer isso. Precisava encontrar isso sozinho. Sozinho. Por que eu? Por que não você? A pergunta que você fez. Eu nunca tive uma resposta. Por que Deus permitiria que seu filho fosse executado? Tendo todo o poder do mundo, exceto a vontade de exercê-lo. Sim. Você sabe a resposta. Ele fez isso por amor. Para perdoar os pecados da humanidade. Para que possamos ser perdoados e viver novamente com o Senhor. Daniel, está na hora. Esse já era. Você consegue, maluco! Vai firme! Não deixa a peteca cair! Você consegue, doidão! Vai ser rapidinho! Alguma última palavra que queira dizer, filho? Sinto muito por tudo. E lamento não ter visto a promessa antes. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você vai fazer isso? Achei que esse momento seria mais fácil. Com outro novo convertido. Obrigado, Daniel.
Amém. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabia que seu nome é bíblico? A tradução é Deus escuta. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears released. How precious did that grace appear the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now